botar aqui para gravar. Pronto, tá gravando. Ok. Então, sejam bem-vindas, né, mais uma vez à aula. E hoje a aula vai Não ser está sobre. aparecendo a sua, só uma foto sua. Calma aí, que eu vou botar o vídeo para aparecer. Obrigada por ter avisado. E Eu agora, desligo o fone. todo mundo desliga o microfone, por favor. Tá aparecendo meu vídeo? Faça assim. Ok, vamos começar então. Então, a aula de hoje, como eu estava falando, vai ser para a gente entregar os nossos medos para o Senhor. E lembrando para aquelas que não fez a carta, volta lá no começo, na outra aula que você não fez, se pulou alguma carta, vai lá e faz, né? Porque muitas vezes a gente tem facilidade de olhar para as coisas do nosso passado, né? De levantar coisas do fundo do baú, levantar defuntos, ficar olhando focada em medo, em traição, em calúnia, em brigas que a gente já teve no passado, como se as vozes ficassem repetindo e a gente ficasse moendo dentro da nossa cabeça coisas. Ah, porque eu deveria falar, ter falado isso. Ah, porque fulaninho de tal falou essas palavras para mim e fica levantando esses defuntos dentro da nossa mente, né? Então, hoje a gente vai estar tratando em relação a isso, aos nossos medos, angústias, né? Tanto de coisas do passado quanto angústia é coisa para o futuro, né? Que a gente quer pensar para o futuro. Então, muitas vezes a gente não vive o nosso presente, porque a gente fica olhando para o passado, ou quando a gente olha para o presente, a gente quer olhar para coisas difíceis, tipo pagar a dívida. Ah, eu olho para o presente, mas eu olho para o agora que eu não tenho dinheiro. Eu olho para a doença, eu olho para que, sei lá, o médico deu uma questão de uma desesperança. Eu olho para os filhos, ah, meus filhos são rebeldes. Eu olho para um casamento, ah, meu casamento foi ruim, foi um fracasso, ou meu casamento hoje não tem um respeito, não tem amor. Então, assim, só fica olhando para as coisas, vamos dizer assim, negativas da nossa vida. E a gente estava falando antes que tudo que a gente vive não é uma coisa só minha, não é uma coisa só sua. Todo ser humano vive dessa forma em qualquer lugar, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Paraguai, seja na Argentina, seja onde for, do outro lado do mundo, pode ser outra língua, mas as angústias, os medos, as, as questões são muito parecidas, né, em qualquer lugar do mundo. Então, assim, não é um privilégio só seu estar angustiado, estar desesperado, ou ter medo, ou, assim, não estar feliz, vamos dizer assim, com as coisas que estão acontecendo no presente, ou ficar até olhando apenas para os problemas. E os problemas de hoje, achando que não vai dar conta, né? Você olha e diz, ah, não, esse problema é grande demais, eu não vou dar conta. Não vou saber como resolver ele. Então, assim, não é eu digo assim, não é um privilégio só seu, né? Então, assim, muitas vezes a gente até fere as outras pessoas, né? Porque a gente não trata isso na gente, a gente apenas fica levantando os defuntos que a gente tem, né, as coisas ruins do nosso passado, e só sai palavras duras da nossa boca, só sai amargura. E na Bíblia está dizendo, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de amargura, se o seu coração está cheio de ódio, se o seu coração está cheio de raiva, de rancor, de remorso, de só sentimentos, por mais que você, sentimentos maus, né? Por mais que você queira fazer o bem, queira fazer o mal, se a pessoa pisar um tantinho assim no seu calo, você já sai explodindo. Por quê? Porque o seu coração estava assim e sua boca apenas transmitiu aquele que seu coração estava cheio, né? Então, que você possa alimentar o seu coração de coisas boas, né? Para que você tenha a virtude de estar falando coisas boas, agradáveis. Não só falando, ah, é que eu vou ser fofinha. Não é ser fofinha. É você ter uma palavra de alento, como Tiana falou, que você consiga ser instrumento de Deus para outras pessoas, que Deus te use para levar a palavra para outras pessoas, que você tenha esse coração sedento de servir ao Senhor com alegria, para cada vez mais trazer mais pessoas para botar no caminho para ir para o céu, né? Então, assim, que esse seja o principal desejo
do seu coração, do meu coração, que é apresentar Jesus. E quando a pessoa aceitar Jesus, que você segure na mão da pessoa e apresente aquele caminho. Vamos, eu vou caminhar junto com você. Então, esse é o maior desejo que Jesus tem da minha e da sua vida, né? Então, muitas vezes a gente eh, fere o outro intencionalmente, por meios de palavras, ou mesmo de atitudes, e muitas vezes a gente fere por falta de intenção, a gente não teve a intenção, saiu. Sabe quando você fala assim, ah, saiu, nem depois que eu vim pensar. Então, assim, a gente tem que agir com muita compaixão, né, das pessoas que estão à nossa volta, para que a gente mantenha a nossa união com todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Não só em relação a namoro, a parceiro, não. É em relação a todo mundo, seja na igreja, seja dentro de casa, seja no trabalho, né? E lembrar sempre que você é uma mulher única, que você é uma mulher amada por Deus, né? Essa tem que ser a sua frase da manhã, olhando no espelho, dizendo, eu sou amada por Deus, Deus me ama, eu sou amada. E ter essa convicção na sua mente, no seu coração, de que você verdadeiramente é amada por Deus, é cuidada por Deus. Diga todo dia na frente do espelho. Eu digo assim, na frente do espelho, assim que você acorda, olhe para você, cara amassada, cabelo despenteado, e olhe, mesmo assim, eu sou amada por Deus, mesmo assim, eu sou escolhida por Deus, mesmo assim, eu sou única para Deus. E Deus me ama, e Deus me vê, e Deus cuida de mim, Deus me protege, eu sou protegida por Deus. Fale isso para você todos os dias, para que você assim, planta, inculque na sua mente essa verdade de Deus em respeito em relação a você mesmo, né? Então, saiba que Deus ele te ama tanto, 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 que ele quer plantar no seu coração alento, graça, amor, vitória. E ele quer demonstrar em todos os momentos, em todos os sentidos, que ele se importa e que ele cuida de você. E que ele te ouve também. Deus inclina os ouvidos para ouvir as nossas orações, né? Porque ele conhece cada detalhezinho, cada quartinho secreto, escuro, que está no seu coração, que está na sua mente, por mais que você não queira abrir para ninguém, nem para Deus, mas mesmo assim, Ele conhece e Ele sonda o nosso coração, né? Então, eu sempre digo assim, que na Bíblia não há nada que você passe que na Bíblia alguém já não tenha passado. Não há nada. Ah, eu já passei um momento de traição. Jesus também já passou. Ah, eu já passei um momento de angústia. Jesus já passou. Ah, eu já passei um momento, sei lá do quê. Pode pensar no que for, tem na Bíblia. Né? Seja mágoa, seja angústia, seja medo, seja ansiedade, qualquer coisa que você pense de alguma aflição, na Bíblia tem. Olha só, em Salmos 18:6, o salmista Davi, né, que fala, tem assim, ó. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Então, assim, mesmo Davi sendo rei, mesmo Davi sendo homem segundo o coração de Deus, ele também teve angústia, ele também teve medo. E chegou uma hora que ele gritou. Quando a pessoa grita para Deus, você está desesperado. Ninguém grita assim, se for uma situação calma, não, de paz. Ah, eu tô pacífica aqui, eu vou dar um grito. Não, você grita no momento do desespero. Então, tá escrito na Bíblia que e Davi gritou, clamou ao Senhor, porque ele estava aflito, né? Então, da mesma forma que a gente use essas mesmas coisas, na hora de gritar para o Senhor, grite para o Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor, olha eu aqui, olha para mim, inclina teus ouvidos para mim, vem me ouvir. Então, tem assim esse momento de intimidade com Deus, né? Porque tudo aquilo que está te machucando, te ferindo, né, te afligindo, nada disso, né, que possa passar na sua vida, pode estar levando, normalmente, tudo isso que passa na sua vida é para levar você mais para perto de Deus. Aí você já observou que quando a gente está passando em momentos muito difíceis, a gente vai para mais perto de Deus, né? A gente, no momento de dor, de angústia, a gente se volta para Deus. E muitas vezes a gente diz assim, Deus pega a gente no momento da dor, né? Na dor, a gente volta.
Quando a gente vê alguém que está fora dos caminhos do Senhor, a gente, quando ele estiver na dor, ele volta. Não, por Deus sempre é por amor, né? Porque Deus não quer dor para a nossa vida. Deus quer amor. Deus é amor. Então, ele não quer dor. A dor quem busca somos nós, não Deus, para dar para a gente, né? Eu digo assim, na minha vida, no momento que eu já tive várias traições, momento que eu me separei, momento que eu me divorciei, momento que tinha tanta coisa dentro de mim, tipo falta de perdão, eu me sentia vítima, mas nesse momento eu estava, eu vou dizer assim, no fundo do poço, foi o momento que mais eu me voltei para Deus. Que mais eu disse, Deus, eu quero viver o teu milagre, eu quero viver a tua transformação, chega para dentro de mim. Então, muitas vezes a gente vive, Deus permite a gente viver esses momentos, né, de angústia, para que a gente se aproxime mais dele. E com você, não é diferente não, viu? É. Então, muitas vezes você está nesse momento e é o momento exatamente que Deus quer pegar você para ter mais intimidade com Ele. E faça igual Davi. Na minha angústia, invoquei o Senhor e gritei: socorro ao meu Deus. Quem sabe, hoje em dia você tem gritado por socorro, né? Mas às vezes você está gritando por socorro, mas não é para Deus. Está gritando por socorro para um banco, está gritando por socorro para médico, para patrão, para político, né? Está pedindo a todo mundo que venha suprir suas necessidades, para um ex ou para o atual. Né? Pede para todo mundo, só não pede para quem pode realmente fazer e resolver a sua situação, para Deus. Então, quando você for clamar, quando você for pedir, não vai ficar reclamando, contando sua vida, né, para todo mundo, não. Conta para Deus. Entra no seu quarto em secreto e fala para Papai do céu, para o teu Pai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que muda qualquer situação, que tem poder para fazer e desfazer qualquer coisa. Então, diga para Deus. E, e Deus diz assim: clama a mim, e eu te responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Olha só que coisa linda, né? E muitas vezes, ao invés de clamar para Deus, a gente clama para pastor, para um líder religioso, para um médico, né? Para pessoas que têm nada a ver e a nossa vida vai mudar? Não, vai continuar da mesma forma. Às vezes até muda ali temporariamente, mas não muda de verdade, né? E o que Deus deseja de nós é que a gente viva uma transformação de vida, né? Então, você está disposta a viver uma transformação de vida, você quer realmente isso para a sua vida, então comece a ter esse momento de intimidade com o Senhor. Busque Deus em oração, né? E orar não é informar para Deus a sua necessidade, porque ele já sabe sua necessidade. Ele quer o seu coração humilhado na presença dele, reconhecendo ele como Senhor, né? E peça ao Senhor, apresente ao Senhor sim a sua necessidade, mas não como se ele não soubesse, né? Porque Deus ele sabe, mas ele quer que você o reconheça como é ele que pode fazer por sua vida, né? Ele, tipo assim, quando a gente busca a Deus, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, onde é que Deus mora, né? Em nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então Deus mora dentro da gente, ele habita em cada centímetrozinho do nosso coração que a gente dá espaço para ele. Então, assim, é nisso que você tem que se apegar, né? Que mesmo dentro de angústia, de medo, de situações difíceis, o que a gente tem que fazer é buscar e clamar ao Senhor todos os dias, né? E tendo a certeza que Deus está pronto para nos ouvir. É, eu lembro quando a gente faz ministração para criança, a gente diz assim, ó, Deus não pisca, pisca os olhos, criança. Aí as crianças, Deus não pisca nem os olhos, né? Para olhar para você. Deus está assim, ó, de olho arregalado, olhando para você. Imagina, se um Deus todo-poderoso que nem pisca os olhos, que é um movimento tão rápido e tão automático, né, que a gente faz, a gente nem percebe que pisca os olhos, de tão rápido que é, mas Deus não faz nem isso, porque Ele está olhando para você todos os dias, em todos os momentos. Então, tenha certeza que Deus cuida de você, que Deus te protege. Amém? E quantas vezes você eh, já teve decepções? Quantas vezes já bateram a porta na sua cara, né? Que você pensava que iam fazer coisas para você, pensavam que alguém ia te ajudar, mas você não recebeu nenhuma ajuda, né? Deus não nega ajuda a ninguém, né? Deus sempre quer que você cresça, Ele quer fazer sempre coisas a seu favor.
Agora, o que você precisa quando buscar ele é não duvidar. Porque muitas vezes a gente entrega sem entregar, a gente entrega com o pezinho atrás, eu entrego segurando, né? E fico naquele, como se fosse um cabo de guerra, segurando com Deus. E Deus, ele não briga, ele solta para você. Se você quer, ele, então tá, fica para você. Agora, se você soltar, eu resolvo. Então, que você tenha esse desprendimento, né? De soltar as coisas nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque ele quer se apropriar de tudo que você tem, e ele tem muito mais além disso para também te dar, porque ele te ama. Deus, ele se importa com você, ele se importa com cada milímetro das suas angústias, das suas situações, situação dentro de casa, situação com família, situação com familiares, situação de trabalho, situação emocional, situação com um amigo, é, com suas emoções, situações dentro da igreja. Então, Deus se importa com você em todas as esferas, em todas as esferas, no seu profissional. Então, ele tem um cuidado com você por cada milímetro, né? Mas é necessário que você se volte para Deus, né? E aqui eu não estou falando se voltar para Deus, de ir para a igreja, não, porque muitas vezes a gente confunde, né? É, entrega para Deus com religiosidade, né? Em servir. Não, eu estou servindo, eu estou indo para a igreja. Não é que ir para a igreja não seja importante, é muito importante, certo? Mas ter intimidade com o Senhor vai muito além de ir para a igreja, tá? Muito além. Onde é que você tem intimidade com o Senhor? É dentro de casa, é no seu quarto. É você e Deus, você e ele, ó, sozinho, só os dois, né? E é só de vez em quando? Não. Todos os dias a gente tem que estar buscando a face do Senhor, a presença do Senhor. Todo dia tem que estar entregando. Não é só no momento da angústia, da dor. Ai, no momento que eu estou no desespero, eu vou buscar a Deus. Não. Busca nesse momento, sim, com certeza. Mas busca no momento também da paz. Volta para agradecer, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor tem ouvido minhas orações. Obrigada, Senhor Jesus, por mesmo que tenha essa luta toda na minha vida, eu sinto o teu cuidado comigo, porque o Senhor fez isso e aquilo comigo. Então, assim, que a sua vida não seja só, como eu digo até para os adolescentes, quando eu falo com os adolescentes, que não seja uma intimidade com Deus, pensando que Deus é o gênio da lâmpada mágica, aquele do Aladim, sabe, que esfregava assim, e o gênio subia e dizia assim, pode falar o seu pedido, você tem 3 pedidos para eu atender. E o gênio era obrigado a atender seu pedido. Não, Deus não é isso. Ter intimidade com Deus, fazer os seus pedidos a Deus, apresentar suas angústias, seus medos para Deus, não é que Deus seja um gênio da lâmpada mágica que vai atender. Não. Deus, ele atende sim, mas atende conforme a sua necessidade, não conforme o seu desejo, né? Porque a gente, no gênio da lâmpada mágica, a gente esfrega e diz o quê? Um desejo, né? O que que você quer? Mas com Deus não. Deus, ele vai te dar tudo o que você necessita, tudo que for necessário, ele não vai negar nada, nem um milímetrozinho para você, né? Então busque o Senhor. E tem uma passagem que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então busque agora, né? Busque com lágrimas, busque no desespero, busque no amor, busque gemendo, mas busque, né? Procure conhecer a Deus. Porque ele já conhece o momento que você vive, né? E ele não quer interferir na sua vida, não. Ele quer que você dê espaço para ele. Ele não quer sair arrombando porta de coração de ninguém, né? Ele quer achar um coração onde a boa semente vai ser plantada, onde vai ter uma terra fértil, um solo fértil para ser plantado, né? E quando Deus entra, aí sim, aí ele vai mudando a sua situação, vai, vai tirando as coisas que não pertencem, né? E vai colocando coisas dele. E é um caminho de vitória, é um caminho onde você vai viver de glória em glória, de vitória em vitória, que você vai ser mais do que vencedora. É por mais lutas que passe, porque a gente só tem vitória se a gente tiver luta. Não teve nenhum guerreiro que foi vitorioso porque ficou em casa dormindo. Não. O guerreiro só foi vitorioso porque ele foi para uma guerra, né? Então, assim, muitas vezes a gente reclama da guerra, mas é na guerra que a gente vai viver de vitória em vitória. É na guerra que a gente vai viver de luta em luta, ou de glória em glória, né? Então, assim, é, queira, né, estar mais perto de Deus, queira estar vivendo, né, a intimidade com Deus. E sabe quem na Bíblia provou
o mais profundo dos abismos da angústia de todos os tempos? Jesus. Lembra da oração de Jesus lá no Getsemane? Ele não, assim, a gente não tem nem a menor ideia do que é passar pela angústia de saber, porque assim, Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem, né? Então assim, ele sabia de tudo que ele iria passar. Ele sabia que ele iria ter morte de cruz, ele sabia todo o sofrimento que ele iria passar, mas a gente não tem ideia da quantidade de angústia que estava no coração dele. E mesmo assim, ele com aquela angústia, com aquele medo, ele fez isso por mim e por você. Né? Ele teve medo, medo de morrer, de morrer na cruz. Mas assim, quando eu penso nessa questão do medo, ele teve angústia, mas ele não teve, assim, realmente o medo de morrer, porque ele testificou, né, na palavra tem dizendo, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então foi Deus, foi o próprio Jesus que disse, eu dou a minha vida, né? Ele não foi tirado a vida dele. Foi ele mesmo que entregou, né? Jesus espontaneamente deu a vida dele. Ele tinha autoridade para entregar e também para resgatar. E ele disse: está mandado, Deus já mandou. Eu recebi isso do Pai. E quando ele estava orando lá no Getsemane, ele chegou num momento de tanta aflição, de tanta angústia, de tanto medo, de tanto eu digo assim, apavorado, atemorizado, que ele chegou a suar gotas de sangue. E até a ciência explica isso, né? Que quando a pessoa está muito angustiada, assim, uma angústia elevadíssima, você pode sim suar gotas de sangue. Foi isso que aconteceu com Jesus, nesse momento que ele sofreu essa grande aflição, né? Olha só o que diz em Mateus. Diz assim, ó. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o rosto orando e dizia: Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E ele repetia essa oração, né? E ele orou de novo: Meu pai, que não seja se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, que seja feita a tua vontade. Ele orou 3 vezes, né? Então, na terceira vez, diz, prostrando-se em terra e orava para, se possível, lhe fosse poupado naquela hora, né? E ele disse assim, ó, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, que essa seja também a sua oração quando você for pedir algo para o Senhor. Peça ao Senhor o que você quer, apresente ao Senhor a sua necessidade, a sua angústia, mas diga ao Senhor que seja feita a vontade dele, que a vontade dele é soberana sobre a tua. Reconheça a soberania do Senhor, né? Se humilhe na presença do Senhor e ele é fiel para cumprir, né? Cada promessa que ele fez para nós. E quando a gente vê essa frase de Jesus falando daquele cálice, que eu não beba, que passe de mim esse cálice, você sabe o que é o cálice? Você sabe o que foi que Jesus teve que orar 3 vezes e ainda submeter a perfeita vontade de Deus? Sabe o que era aquele cálice? Era a ira de Deus sobre o pecado da humanidade, né? Do meu pecado, do seu pecado, do pecado de cada uma de nós. Porque aquela cruz, aquela morte era para que fosse minha, era para que fosse sua. Mas Jesus pagou o preço por mim e por você, né? E você já imaginou o tamanho da angústia que Jesus sofreu, sabendo que iria passar por todo aquele sofrimento de morte de cruz, de chicotada, de espinho, de vergonha, de tudo, de exposição. Imagina, né, a angústia que Jesus passou. Então, quando você pensar na angústia, você pensa que na sua ainda é pouco, porque a de Jesus foi muito maior, né? Não é comparando nem minimizando o que você está passando, tipo, desdenhando, né? Desdenhando o seu sofrimento. É que você pense que se Jesus suportou, você também consegue suportar. Você também vai receber a força do Pai, né, de Deus Pai, para que você passe nesse momento de sua aflição e você seja mais do que vencedora, né?
E muitas vezes a gente pensa, né, que Deus quer que a gente continue sendo uma mulher angustiada. Mas eu não creio que Deus queira que a gente seja uma mulher angustiada. Ele quer que a gente vença as nossas angústias, que a gente olhe para trás, que a gente olhe para Jesus e tenha fé e confie que o mesmo Deus que estava com Jesus naquele momento de angústia, de aflição, também vai estar conosco, né? E como é que a gente busca a face do Senhor? Como é que a gente busca ter essa intimidade? É através da oração, né? Então, que a gente tem que perseverar orando. Não é orar uma vez e pronto. Não, olha só, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, em forma de homem, orou 3 vezes, né? Porque ele olhava e só dizia assim, vai que o profeta salvou. Ele não fazia nenhuma oração, impondo mão e fazendo um repreprê, não. Era poucas palavras e acontecia. E nesse momento de tanta angústia, ele teve que orar 3 vezes. Imagina o tamanho da angústia, de quantas palavras ele usou, né, para comover o coração do Pai. Mas no final ele sempre dizia: seja feita a tua vontade, porque eu sei para que eu vim, né? Então, que você consiga também submeter todos os seus desejos, suas necessidades, submeter totalmente à vontade de Deus, né? E apresente isso em oração para o Senhor, né? Que entregue suas angústias, sua dor, tudo o que aconteceu no seu passado, né? Para que você entregue para o Senhor. E para que você permaneça totalmente tranquila na presença de Deus. E se sinta realmente segura nas mãos do Pai. Aconteça o que acontecer, né? Você possa ter a certeza, a convicção que você vai buscar a Deus, que você vai estar ali nos pés do Senhor e que nada vai tirar você da presença de Deus, né? Nada. Pode ter muitos bens, pode não ter bens nenhum. Pode ter filhos, pode não ter filhos nenhum. Pode estar na maior felicidade do mundo, na maior tristeza do mundo, mas nada vai te afastar da presença do Senhor. Que você tenha essa convicção dentro de você, né? E ter a convicção também que Deus vai arrancar, assim, ó, de você toda angústia, todo medo, todo remorso, que Ele vai tirar tudo que te traz ansiedade, que Ele arranca, assim, ó, dentro de você e joga fora, para te dar uma vida plena com Ele. Amém? Essa foi basicamente a aula de hoje, né? Que é para que a gente entregue, né, os nossos medos, as nossas angústias nas mãos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, daquele que realmente tem a capacidade de resolver. Eu já vou colocar o link da aula também, desculpa, da carta, para que vocês consigam já fazer, tá bom? Eu ainda não subi a aula para o YouTube, mas assim que eu subir, eu coloco lá no grupo, tá bom?